Que a paz do Mestre Jesus nos fortaleça, nos ampare, nos envolva e agradecendo sempre ao Mestre Jesus e essa espiritualidade amorosa, ao nosso espírito protetor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em torno dos estudos. Os estudos que são tão importantes para o nosso aprimoramento espiritual. Nós sempre precisamos, a espiritualidade nos orienta a nos dedicar pelo menos um tempo, para instruir o nosso espírito, porque através das boas instruções, das boas palavras, das boas palestras, do bom livro, nós vamos saindo dessa condição de enfermidade espiritual, onde nós vivemos presos a sensações difíceis, vivemos presos a vibrações dos acontecimentos, vivemos presos até por conta das nossas próprias deficiências espirituais, que vêm sendo lapidadas ao longo de várias encarnações. Então a boa leitura em todos os momentos, as boas mensagens, elas nos elevam acima dessas condições vibratórias tão difíceis do planeta Terra. Veja, o planeta Terra, ele não é um orbe que só apresenta dificuldades. Não, o planeta Terra é a nossa casa espiritual no momento atual da nossa reencarnação. Ele tem coisas boas, só que nós precisamos aprender a buscar as boas energias também. Porque se nós ficamos presos a velhas sensações, a velhos sentimentos, a velhos acontecimentos da nossa vida passada, a vida recente, a atual reencarnação, acontecimentos tristes, enfim, que nos chatearam, nós vamos manter sempre esse padrão vibratório difícil. Então nós precisamos aprender a buscar a boa música, aquilo que nos equilibra, E o momento atual é um momento de muita reflexão, fato que a maioria de nós, por força dos acontecimentos, estamos reclusos em nossas casas, fazendo o mínimo possível, que recomenda que nós às vezes precisamos sair, fazer as nossas coisas muito rápido, evitando aquelas situações de aglomeração, tomando todos os cuidados, porque nós não vamos estar só cuidando de nós também estamos cuidando do outro, lembrando que tudo que acontece ao outro, por nossa conta e por nossa irresponsabilidade, é responsabilidade nossa. Então, nós temos deveres para conosco e para com os nossos semelhantes. Então, vamos nos cuidar. Mas o tempo que estamos em casa, às vezes um pouco ociosos ou às vezes muito atarefados, Então, que nós procuremos sempre estar em sintonia amorosa e em paz com o nosso coração, não é? Porque estando em paz, nós vamos trazer a paz, a alegria ao nosso lar. Isso nos faz bem. Então busquemos sempre os recursos que a espiritualidade coloca à nossa disposição, para que a gente possa estar edificando os alicerces espirituais, com solidez, que não nos permite balançar ao primeiro sinal de tempestade, de intempéries. Então nós precisamos construir a nossa base espiritual, porque ela se perpetua, não é? Ela se mantém sempre num estágio crescente. É difícil pelas nossas próprias imperfeições? Sim, mas o continuar e o insistir sempre, nesse crescimento. Então, dentro dessa abertura, que nós fizemos, dessa pequena conversa, que nós possamos então sintonizar essa espiritualidade amorosa que nos cerca, mentalizar a Deus, nosso Pai, que tudo sabe, tudo vê a nosso respeito, a Jesus, nosso irmão querido e amoroso, e a Maria, Mãe de todos nós, que nos acolhe, que nos fortalece em todas as situações, e ao nosso espírito protetor, esse amigo querido que às vezes desprezamos tanto, mas que incansavelmente zela por nós. Não nos abandona nunca. Nós sempre
nos afastamos às vezes por conta das nossas imperfeições, mas Ele está sempre ali à medida que nós recorramos a Ele para nos auxiliar, para nos amparar e trazer as boas inspirações. Mentalizando a toda essa espiritualidade amorosa que vibra conosco, a todos esses irmãos que nos fortalecem, que aprendem conosco, não só os irmãos da Terra, mas os irmãos desencarnados, que a espiritualidade tão amorosa permite que estejamos todos ligados nessa corrente vibratória única que nos leva a Deus, nosso Pai. E assim, pedimos a Deus que nos fortaleça na nossa caminhada, nos dê a sabedoria, a inteligência para driblar as nossas imperfeições e nos corrigir. E dentro dessa sintonia amorosa, pedir o esclarecimento, o entendimento, para que os nossos estudos, de alguma maneira, possam levar a todos os corações, o entendimento, e que de alguma forma ajude aqueles que vibram conosco, que nos acompanham, a refletir sobre ações, atitudes, e que voltem dentro dessas reflexões ao ponto inicial que conduz a Deus, nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações. E livra-nos, Mestre Jesus, de todos os mal. Que assim seja, Mestre Jesus. Graças a Deus, que assim seja. E hoje nós vamos dar continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos estar encerrando o capítulo 11, que é a lei de justiça, amor e caridade. E nós vamos trabalhar as questões 877 até a questão 879, que finaliza então esse capítulo e vem, de alguma maneira, a gente tentar complementar tudo que os irmãos, nos vídeos já gravados anteriores, que trataram as perguntas anteriores, a tentar dar um fechamento, no entendimento dessa passagem, onde Kardec busca, no questionamento ao grupo espiritual, essa coisa dos nossos deveres, da justiça, porque a partir do momento que nós estamos convivendo em comunidade, veja, nós não somos únicos no planeta, então eu não posso fazer tudo do jeito que eu gostaria, do que eu quero, enfim, tá tudo bem. Não, nós temos compromissos, compromissos com os nossos próximos, compromisso com a sociedade e compromisso moral também, porque na espiritualidade nós convivemos em grupos espirituais, então os nossos deveres, a nossa aprimoração nos remete a esse crescimento espiritual, e justamente a convivência em sociedade, nos ajuda a nos lapidar esses corações difíceis que todos nós temos, Afinal de contas, nós estamos vivendo ainda num momento de aprendizado muito intenso nosso, de evolução, não é? Então vamos lá. Na questão 877, Kardec pergunta aos irmãos da espiritualidade: a necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? Aí os irmãos respondem: sim. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias, e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos.
Questão 878. Podendo o homem iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que pode fazer para que ele conheça os seus limites? Os limites do direito que reconhece para o seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância e de maneira recíproca. Aí vem a questão 878A. Mas se cada um se atribui a si mesmo os direitos do semelhante, em que se transforma a subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Aí vem a resposta. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de limo mais puro que outros, e todos são iguais perante Ele. Esses direitos são eternos. Os estabelecidos pelo homem perecem com as suas instituições. De resto, cada qual sente bem a sua força e a sua fraqueza, e saberá ter sempre uma certa deferência para aquele que o merecer, por sua virtude e seu saber. É importante assinalar isto para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres e possam merecer suas deferências. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Aí vem a última questão, a 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Aí vem a resposta. O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há a verdadeira justiça. Então, veja, nós precisamos compreender, como foi falado, que a questão dos nossos deveres e direitos, nós sempre ouvimos, né, que os nossos direitos terminam quando começam os direitos do próximo, né? Nós sempre ouvimos essa passagem. Mas quais são os nossos direitos? Como a gente pode compreender até onde vai o meu limite? Veja, essa coisa da justiça, né, ela já é uma situação natural de cada espírito, desde a sua criação. Deus nos dá esse senso de justiça para que nós possamos, dentro dele, zelar ao máximo pelo nosso próximo. Claro que no decorrer da nossa existência, à medida que nós vamos evoluindo, né, nós vamos lapidando esse senso de justiça em nós. À medida que nós aprofundamos o conhecimento no Evangelho do Cristo, não só o conhecimento literário, mas a vivência do Evangelho do Cristo, nas nossas atitudes, nós vamos compreendendo melhor esse senso de justiça, não é? Haja visto que nós temos a lei natural, que Deus já nos deixou através de Moisés. São os 10 mandamentos. Ou seja, ali dentro eu já tenho uma regra de convivência harmoniosa, que se eu seguir esses mandamentos, né, esses 10 mandamentos, na sua essência, eu não vou transgredir a injustiça e o prejuízo ao meu próximo, né? Ou seja, eu estou me enquadrando na lei natural que Deus nos deixou. As leis do homem que regem a sociedade, elas vivem mudando. De acordo com a época, né, ela vai alterando. Como diz aqui nesse próprio capítulo, se eu pegar as leis hoje, né, elas alteram aquilo que nós vivíamos na Idade Média. Ou seja, nós tínhamos um comportamento lá atrás, um comportamento mais bruto, que hoje não caberia. Portanto, as leis humanas vão mudando. A lei divina não, ela é imutável. A gente nunca pode esquecer disso. Até porque Deus, preocupado com todos nós, no nosso crescimento,
na nossa evolução, ele deixou já definido um padrão que nós todos, espíritos, devemos seguir. Porque ele tem a condição de nos assistir a todos, mas ele não pode estar voltado só à nossa dificuldade, não é? Em razão dos demais, até porque, como coloca, Deus não criou uns melhores do que o outro, até ele coloca ali, né? Criou de um limo diferente. Não, fomos todos criados iguais. As circunstâncias do meu crescimento, da minha evolução, depende do esforço de cada um. E essa convivência em sociedade nos ajuda muito, gente. Porque vivendo, como a gente fala da justiça da reencarnação, a gente sempre fala, a Terra é uma escola. É uma escola. Tá, mas que escola? Uma escola de lapidação moral e espiritual. Por quê? Aqui nós vivemos com todas as adversidades. Muitas vezes nós escutamos, e até mesmo nós, por um descuido nosso, criticamos essa ou esse ou aquele indivíduo, né, ou aquele comportamento, mas nós esquecemos que cada um está vivendo aqui na Terra dentro do seu crescimento espiritual, do seu aprendizado. Claro que enquanto alguns estão aqui caminhando, outros estão um pouquinho mais acima na escala do aprendizado, na escala evolutiva, que é também a escala espiritual, quando nós estamos também na espiritualidade, ou seja, mas todos nós somos importantes uns para os outros, porque através dos bons exemplos, dos bons costumes, eu posso ajudar aquele nosso irmão a se melhorar. Como nós também nos espelhamos muitas vezes, irmãos queridos, não é? Que estão, a gente sente que estão à nossa frente, não é? Para tentar buscar recursos para que a gente possa se melhorar. É isso que ele coloca. Quando nós conquistamos nosso senso moral de justiça, não é? Através do saber colocar em prática esse senso de amor, aprendizado mesmo, né? Exemplo do Cristo, essa conquista é natural. Como é que nós exemplificamos isso? Eu sempre às vezes uso um exemplo. Quantos de nós já não estivemos em um ambiente e nós percebemos a chegada de alguém e nós sentimos naquele coração uma evolução moral tão grande que nós nos sentimos pequeninos diante dele? Exemplo do Cristo. Nós nos sentimos pequeninos diante do crescimento dele, da grandiosidade do Cristo. Não é? Porque ele alcançou naturalmente uma evolução que vem nos ensinar, nos auxiliar. Então isso é uma conquista. Então não tem perigo de eu querer... até posso achar que tenho mais conhecimento, mais habilidades do que o outro, né? Mas isso cai por terra porque isso é uma conquista natural, ou seja, o respeito às instituições, o respeito aos indivíduos é uma conquista natural desses nossos irmãos, não é? E nós vamos ali trabalhando dentro dessa hierarquia, nesse convívio amoroso. Então, por isso que a vida aqui na Terra ela é complicada, porque ela mexe com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com os nossos interesses pessoais, né? Então, como que eu posso respeitar o direito do outro se eu coloco meus direitos, né? O que eu acho que é o melhor para mim em relação ao outro? Então, eu preciso me colocar na condição do outro para ver como que eu receberia essa situação, percebe? Quando nós sentimos no íntimo os nossos direitos, né, ultrajados, nós chamamos o nosso senso de justiça. Então é isso que nós precisamos ver em relação ao outro, essa condição. Porque eu não posso achar que os meus direitos, eu só tenho direitos, mas e as minhas obrigações, os meus deveres para com a sociedade, para com aqueles que estão comigo, né? Isso é uma lei
de crescimento, porque à medida que eu cresço nesse banco escolar que é a Terra, que eu aprimoro a minha condição moral e espiritual, eu começo a me tornar mais justo. Ou seja, eu não quero para mim o que eu não desejo para o outro, não é? E é só essa convivência aqui que nos dá isso. Que nós já sabemos que na espiritualidade nós fortalecemos o nosso entendimento, mas é esse banco escolar aqui da Terra que me dá essa oportunidade. Não é? Então nós sentimos quando um irmão ele tem a sabedoria no íntimo do seu coração e ele se impõe, se coloca de uma maneira natural. Nós o respeitamos de uma maneira natural, não é pela força, pelo embrutecimento, porque todos esses irmãos que tentaram conquistar o respeito pela força, pela violência, acabaram por terra, porque a lei do Cristo é uma lei de amor. A lei de evolução na Terra, o Espírito é uma lei de evolução através do amor, da caridade. Não é? E faz parte da caridade nós sermos solidários uns com os outros. Hoje, por exemplo, a maioria de nós que já conhece o Evangelho do Cristo não aceita mais determinadas injustiças que nós vemos cometidas por aí. Onde perante a lei de Deus, somos todos iguais. A lei dos homens nos coloca, através das constituições, dos decretos, enfim, que nós somos todos iguais, mas na prática não é isso que nós vemos, não é? Então, hoje estava me lembrando também, uma vez um amigo, ele me falou: Luiz, acho que eu não merecia estar aqui no Brasil. Eu falei: mas por quê? Porque os meus costumes não batem com isso aqui, né? Olha, nós não aprendemos nada se nós pensarmos dessa maneira. Porque se Deus nos deu a misericórdia de conviver com situações difíceis e o meu entendimento me mostra que aquilo está errado, através dos meus exemplos, eu tenho a condição de mudar aquela situação. Claro, eu não vou mudar todos, mas pelo menos um ou outro coração nós vamos conseguir conquistar. Não é? Então, quando se coloca tanto isso, né, o Brasil é a pátria do Evangelho, até numa dessas passagens, coloca que Deus permitiu que tantos espíritos difíceis encarnassem aqui, e nós colocamos isso, né, na nossa experiência do dia a dia, para que justamente aqui, né, vindo de outros continentes, aqui encontrasse as condições de dificuldade, de lutar com muita dificuldade pelo dia a dia, pelo seu pão, pela sua existência, ter a oportunidade de modificar esses corações embrutecidos. É a lei do progresso, não é? É a lei do progresso. Ou seja, eu posso até achar que é uma maravilha viver num país assim, onde as condições sociais, financeiras, não apresentam tanta dificuldade como aqui. Mas é aqui que eu tenho a oportunidade, dentro dessas dificuldades, de crescer. E se eu, dentro dessa minha jornada, como nós vimos anteriormente, não conseguir atingir os objetivos que nós idealizamos na nossa vida, é porque Deus não permitiu. Ele sabe dos nossos limites e nos impõe limitações da encarnação para que eu faça bom uso das minhas lutas e conquistas, as vitórias para o meu espírito, percebe? Então é isso. Então, essa convivência que a espiritualidade nos mostra é a convivência harmoniosa que se perpetuará por toda a eternidade. É a nossa condição espiritual, gente, né? Então, nós precisamos entender até onde vai os meus limites. E à medida que nós estamos invadindo os limites do outro, vai os direitos do outro, a nossa consciência nos acusa, né?
Me faltou o termo agora, né? Mas a nossa consciência nos acusa. Por quê? Já faz parte do nosso aprendizado espiritual de outras épocas, de tantos erros, né? Nós fomos acertando e nós já sabemos o que nós podemos e o que nós não podemos, né? E aqui, nessa questão 879, relembrando, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há a verdadeira justiça. E nós falamos tanto do Evangelho do Cristo, nos colocamos candidatos a seguidores do Cristo, candidatos a seu discípulo. Então nós não temos como hoje caminhar sem esse irmão e esses direcionamentos na nossa vida, porque eles que norteiam a nossa evolução. Fora da caridade não há salvação, percebe? E ninguém chegará a Deus, nosso Pai, se não for através do Cristo, dos seus exemplos. E hoje, por exemplo, se o Cristo tivesse entre nós, ele não estaria dentro da casa espírita pregando para nós. Ele está trabalhando nos lugares difíceis, nos lugares onde existem as trevas, né, da ignorância, as trevas de toda a ordem, né, o choro e o ranger de dente, resgatando esses irmãos. Então nós temos o compromisso, dentro do nosso senso de justiça, resgatar os caídos do caminho. Resgatar aqueles que cruzam nosso caminho, que não é por acaso, seja no nosso trabalho, no nosso lar, nas instituições, na rua, não é? Então, o nosso senso de justiça e de amor, de caridade, ele dá os seus sinais quando nós precisamos agir. Claro que um dia isso será natural para todos nós, é a lei natural da evolução, né? Hoje nós temos, às vezes, pinceladas, né, de situações que burilam o nosso ser espiritual, né, onde nós encontramos em uma situação difícil que exige, né, uma atenção maior de nós. Essa é a lei do progresso natural. É a lei que a humanidade, né, que o espírito se regerá, não é? Então, essas nossas conquistas, os nossos deveres e obrigações, é a lapidação do nosso espírito velho, espírito carregado, né, de vícios, de tendências. Vivenciamos a dificuldade para aprender o verdadeiro valor da caridade, não é? Do verdadeiro sentido do amor ao próximo. Então, era essa a mensagem que eu espero que tenha trazido a vocês, apesar do pigarrinho tem hora aqui, né, dar uma cutucada, mas eu espero que tenha trazido realmente, nesse pequeno tempo que nós ficamos juntos, a oportunidade da gente refletir, aprendermos juntos, e dentro dessa reflexão, dentro dessa convivência, né, despertarmos energias boas no nosso coração, emanar, né, irradiar energias positivas, tão necessárias ao nosso planeta, né? Então, fiquemos todos na paz de Deus, lembrando sempre de todos esses irmãos que nos acompanham, encarnados e desencarnados, e tantos que acompanham, tantos outros que se ligam, né, a essas vibrações e se espalham pelo universo, né? E que o Mestre Jesus nos ampare, nos fortaleça, e até uma próxima oportunidade, ok? Um abraço a todos e fiquem com Deus.